Vamos nós? Vamos trabalhar hoje, Gabriel? Então coloca aí para mim, Lucas capítulo 4, versículo 18. Eu queria chamar a sua atenção para essa palavra aqui. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Ponto. Amém? Amém? Vamos dar uma recapitulada? Vamos dar uma recapitulada, Gabriel, por favor? Versículo 18. Preste bem atenção. Se fosse Dedé, se fosse João Vitor, múltipla escolha de Enem, eu queria ver qual é a sua agora. Quero ver se está ligado aqui, hein? Presta atenção, Sarinha. Olha ali, Mateuzinho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Só que eu agora quero te pedir, Gabriel, para você colocar no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração, para proclamar liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Feche os olhos só um pouquinho. Amigo Espírito Santo, nós acreditamos que há uma palavra poderosa a ser compartilhada nessa noite, nessa casa. Que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, ministrando e manifestando a Tua vontade, nos levando e nos elevando a um novo nível. Que saímos daqui nessa noite de maneira poderosa, transbordante na Tua presença. Fique à vontade, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Queridos, existe algo que difere esses dois textos que lemos, mas eu queria que você lesse mais um versículo, Carlão, para que nós pudéssemos entender o que a Bíblia está dizendo aqui. Gabriel, Êxodo capítulo 20, versículo 18. Êxodo 20, 18. A Bíblia diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo e ficaram à distância. Helena, sem gritar, hein? Foi você não? Não foi você também não? Então na moral, hein? Vai lá que o pai de vocês vai dar muita bala para vocês. Neto é fogo, irmão. Minha casa estava uma paz segunda-feira. Ô Jennifer, se mete não. Sai fora. Sai. Sabe como é que funciona aqui? Oxa. Segunda-feira minha casa estava uma paz até essa menina chegar lá. Acabou com o meu estoque de bala e de doce. Essa casa é casa de relacionamento. Isso aí é minha geração de novos pastores. Tá faltando só a menininha do Marquinhos correndo aí, mas em breve 2025 vem aí, Marquinhos. Foca aqui. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não. Eu queria fazer uma pergunta a você. Se nós basearmos, tá, depois vovô vai, pode pegar bala lá na cantina. Bala lá na cantina, pega na conta da sua mãe. Muita bala, pouca não, né? Se nós analisarmos esse texto aqui,
Será que nós podemos dizer que Deus julgou o seu povo pela escolha feita pelo próprio povo? Essa é uma pergunta a ser refletida nessa noite. Torno a perguntar: se nós lermos esse texto aqui, será que nós podemos concluir que Deus julgou o seu povo pela escolha que o próprio povo fez, ou baseado nos critérios que ele queria para o povo? Nós lemos dois textos, Lucas capítulo 4, versículo 18, e Isaías, pastor Isaías, Isaías 61, versículo 1, aonde há uma pegadinha ali, pastor Carlão. Bota lá, Gabriel. Lucas capítulo 4, versículo 18, a Bíblia vem ressaltando uma fala de Jesus, aonde o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou a proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. 19, aí vem uma parada a ser refletida, e proclamar o ano do favor do Senhor, ponto, ele parou aqui. Só que no livro de Isaías, capítulo 61, o profeta vai além, porque ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, ungiu para levar boas novas aos pobres, a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros, proclamar o ano aceitável do Senhor, do favor do Senhor, mas também o dia da vingança. A pergunta para o próximo Enem Gospel Anderson é: será que Jesus omitiu alguma coisa escrita na Bíblia, ou foi proposital, Deus? Porque olha só, Isaías 61, capítulo 1, o profeta, ele vem declarando até o versículo 2 o que Deus iria fazer, só que ele disse que proclamaria o ano do favor, mas também o dia da vingança. O que é vingar? Vingar é você prejudicar ou causar dano a alguém de uma maneira que você seja recompensado pela dor que você sofreu. Alguém aqui alguma vez já se vingou de alguém? Não. Tô brincando, não responde. Já se vingou de alguém, velho? Já. Já se vingou de alguém, Pedro? Já. Que atire a primeira pedra quem nunca, não é não? Mas tem vingança gospel aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa feita, é porque ele não está aqui, mas eu vou falar, se ele estiver em casa ele vai ver. Viajamos eu, pastor Will, para variar. Eu não lembro se Marquinhos estava conosco, mas era o seguinte: Marcão, você é músico e quando você vai viajar você leva seu instrumento, sim ou não? Sim, é lógico. Quem é músico aqui sabe disso. Mas esses meninos aqui, Marquinhos, pastor Will e outros mais, eles não levavam. Baterista geralmente anda com um casezinho de prato, as baquetinhas, eles não levavam. Eles queriam usar da igreja dos outros. Só que uma vez, quando nós chegamos numa igreja, o Will estava sem baqueta para bateria. E na hora de subir, Vinícius, para ministrar, ele foi até o baterista da igreja e falou assim: amigo, você pode me emprestar sua baqueta? O cara olhou para ele e falou assim: não, cada músico que compre o seu material. Rapaz, o Will, em sã consciência, dá para você perceber que ele não é normal. Em sã consciência ele é insano. Agora imagina o Will endemoniado dentro da igreja. Aí ele, não satisfeito, chegou para mim e falou assim: macaco. Ele sempre me chamou assim, antes ele chamava de Macaco Charles. Ele: macaco, você não acredita, cara, que desrespeito. Eu estou me sentindo humilhado, esculachado. Paulinho sempre carregou um instrumento, entre todas as nossas viagens. Nunca vi Paulinho pedir nada a ninguém, não. Tirar meu chapéu para você. Mas essa raça de baterista, meu filho, ele chegou comigo assim: eu me senti humilhado. Eu falei: por que, Will? Você acredita que o cara não quis me emprestar a baqueta dele? Eu olhei dentro do olho dele e falei assim: bem feito. Você trabalha, por que você não compra seu material? Gente, o culto fluiu, mas penso na conferência de jovem abençoado, pau quebrando. De repente, eu não sei, gente, eu não creio nessas coisas não.
Eu não creio não, olho grande, olho gordo, esses negócios não. Mas o pastor Will, ele não tirava o olho do baterista. O baterista conseguiu quebrar as 2 baquetas de vez. O Will levantou e falou assim: glória a Deus, está vendo? Está vendo? No meio do culto. Eu falei: Will, está repreendido, irmão. Ele é Deus fazendo justiça. Eu falei: Deus fazendo justiça, seu vagabundo. Então, só para nós entendermos aqui, Bia, quem nunca, né? O irmão disse não, separ, e nós estamos igual, hein, Sara? Quem me chamou, ó. Ei, olha para mim. Só que aqui, o profeta diz que além de apregoar o ano do favor, também o ano da vingança. E a Bíblia fala que haverá o grande e terrível dia. Por que a Bíblia fala sobre grande e terrível dia? O grande é para nós, pastora Amanda. Bom, pelo menos para vocês, eu estou lutando para poder ir para a eternidade. E o terrível, para quem rejeitou, pastor Nicolas. Mas e a vingança, evangelista Sandro? Com certeza, nesse contexto era para os inimigos do Senhor. Agora, a gente faz uma reflexão lendo aqui, porque eu pergunto, como que Deus poderia livrar do cativeiro um povo que Ele tanto amava, sem infligir a lei que Ele mesmo impôs? Olha para mim, Rafa. Como que Deus poderia punir um povo a quem Ele tanto amava, infligindo, pastor Jailton, a própria lei que Ele estabeleceu? E aí, Ju? Fala para mim. Porque a Bíblia nos prova isso. Como a pergunta: como Deus seria misericordioso com um povo dele que fez uma escolha errada e quebrou a aliança, pastora Shirley? O povo falou assim: apóstolo Betão, não, Moisés, fala você conosco, nós não queremos nada com Deus não. Poxa, só que profeta Douglas, o povo que Deus estava tirando do cativeiro do Egito. Querido, você já parou para pensar nisso, evangelista Paulo? Quantas vezes Deus está sendo misericordioso contigo, você está dando as costas para Ele? Quantas vezes, Jairo, Deus está nos chamando para um relacionamento, falando assim: olha, vem que eu quero me aproximar. Você está assim: não. Sabe por que Deus estabeleceu leis em pedra? Porque o homem, Andréia, não quis relacionamento. O homem escolheu as regras. E aí, vendo o texto aqui, bota Salmos 89 aí, só para selar um negócio aqui. Salmos 89, versículo 14. A Bíblia diz assim: retidão e justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Se retidão e justiça são a base, o alicerce, o fundamento do trono de Deus, como que Deus então não julgaria o próprio povo a quem Ele tanto amava? E agora, Rogério, o que Deus ia fazer, pastor Amanda? O povo errou, Wagner. O povo fez a escolha. Será que Deus queria condenar o povo baseado nas escolhas próprias ou baseado no critério da lei? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não se queixe, não reclame da vida que você leva hoje, porque nós somos hoje o resultado das nossas escolhas do passado. Eu costumo dizer que o nosso passado não define o nosso futuro, mas as nossas escolhas de hoje, no presente, vão fazer toda a diferença amanhã. Então, baseado nesse texto aqui, querido, eu quero lembrar você de algo. Lucas capítulo 15, bem rápido, apenas para poder te fazer entender isso. Lucas capítulo 15, a Bíblia conta a história de um filho, que outrora ele era chamado de pródigo. Lucas 15, a Bíblia diz que esse menino, ele chama o pai, pede ao pai a parte da herança dele. Bota Lucas 15 aí, versículo 20 para mim, por favor. Eu já preguei isso aqui na igreja, mas é apenas para você entender a mentalidade de um pai. Porque, Pedrinho, o Deus que queria relacionamento com o povo não era um Deus carrasco, Pedro Afonso. Era um pai amoroso. O povo, com medo, sei lá, de sofrer a consequência das suas escolhas, é que estabeleceu o pastor Zé
uma distância. Não, não, Moisés, fala você conosco. Deus falou assim, então toma aqui, Moisés, ó, vou escrever na pedra, você lê para o povo e... Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas 15, só para você entender. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O que está acontecendo aqui? Essa história do filho pródigo é uma história maçante, todos nós conhecemos. Mas a Bíblia diz que havia um menino que pediu ao pai parte da herança que ele havia sido por direito. E nós sabemos que herança é algo que é deixado pelos pais para que os filhos possam alcançar o seu objetivo ou o seu destino de maneira mais rápida, de maneira mais fácil. É tipo assim, olha, papai chegou até aqui, eu conquistei e adquiri coisas, paguei por elas, então até onde papai chegou, você não precisa fazer força. Toma aqui, eu vou te dar o que é seu para que você possa avançar de maneira mais rápida daqui por diante. Só que os filhos não têm direito à herança enquanto os pais estão vivos, sim ou não? Sim ou não? Se tiver algum filho aqui dentro hoje que foi pedir o pai a herança, o pai estando vivo, ele tem que levar uma coça. Herança é troço que o pai deixa depois que morre. Só que a nossa geração confunde herança com legado, porque a herança é algo material, é um bem adquirido para que você flua em coisas. O legado é geracional, são princípios estabelecidos para que você flua no reino de Deus. A nossa geração se preocupa muito com a matéria, a herança acaba, querido, tem data, tem prazo de validade. Agora diz a Bíblia que o pai deu a herança, o menino foi embora, foi para um lugar distante. Por quê? Porque dentro da cultura dos judeus, filho que pede, que requer herança fora do tempo, não pode permanecer na casa. E quando ele vai embora, acredito eu, lendo esse versículo aqui, que era o 20, vamos lá, Biel, boa, valeu. O pai sempre manteve a expectativa de que o seu filho um dia voltaria a casa. Eu não sei você, que tipo de filho você foi para o seu pai. Eu não fui muito rebelde não, porque eu era rebelde comigo mesmo, eu morava sozinho, às vezes eu queria fugir de casa morando sozinho. Uma vez eu acordei noiado, falei, quer saber, irmão, vou embora, vou pular, nunca mais eu volto nessa casa. Mas eu morava sozinho lá na Nova Holanda, em Macaé. Eu falei, rapaz, eu vou fugir para onde? Se eu moro sozinho? Eu acho que é o cúmulo da rebeldia, não? O cara morar sozinho, querer fugir de casa, eu não aguentava, eu não me aguentava. Era o cúmulo do encapetamento, eu acho. Mas agora, eu acredito que pais que já viram os filhos saírem prematuramente de casa, tem em seu coração a expectativa que um dia os filhos voltem, sim ou não? Com certeza. E a Bíblia prova isso, Fabinho, porque a Bíblia diz que o pai, quando viu o menino de longe, foi o pai quem correu, João Vitor. Ou seja, a saudade, o desejo por ter o filho de volta a casa, era tão grande que o pai não esperou o menino chegar. O pai foi até ele e o buscou. E isso nos dá uma lição muito grande em relação ao que Deus fez comigo e com você. Por isso que eu estou falando mais uma vez sobre o filho pródigo. Por quê? Porque o pai, ele não esperou o filho chegar, ele teve que se antecipar, mas isso tudo tem um propósito, faz parte de uma cultura. A cultura dos judeus é o seguinte: quando esses meninos saíam de casa, eles tinham que sair da cidade, porque se eles permanecessem na cidade e fossem pegos, eles eram apedrejados até a morte. Na verdade é uma cerimônia chamada Kezá. Como que se escreve Kezá? Anota aí, ó, K-E-Z-A-Z-A-H, K-E-Z-A-Z-A-H, Kezá. Em que consiste o Kezá? O Kezá é uma cerimônia de humilhação, aonde os filhos que fugiam de casa ou que pediam herança fora do tempo, eles eram apanhados, eles eram levados para praça pública. Os homens da lei, eles quebravam vasos ao redor daquele menino e depois o apedrejavam. Para quê?
para que todo mundo soubesse que por onde deveria vir a honra, veio a desonra. Mas havia um jeito, uma solução. A Bíblia diz que o pai viu e correu. Eu vou dar alguns detalhes aqui. Quem não ouviu, por favor, ouça com atenção, para que a gente possa mudar de fase. Esse pai não é qualquer pai, porque a Bíblia diz que, eu acho que versículo 22, Gabriel, que ele pede aos empregados, contudo, diz, aí ó, contudo o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa, vistam ele. Ou seja, aqui são características que provam para mim e para você, que o pai desse menino não era qualquer pai. Por quê? Porque naquela época, para que se tivesse muitos empregados, muitos servos, roupas, anéis de autoridade e sandália, esse pai era um governador, esse pai era alguém que tinha poder, esse pai era alguém que tinha influência. Então, Tati, esse pai que nós estamos falando, era o governador daquele território, era um homem que tinha influência. Então ele não poderia correr, porque as suas vestes eram feitas sob medida. Vocês já viram aqueles filmes, aqueles seriados japoneses, que vem aqueles caras todo engomadinho andando assim? É geisha, né, que fala também, né, que vem toda... As roupas eram feitas assim, por quê? Porque a pessoa tinha que estar aqui, ó, na pompa, posturado, ó. Então pergunto a você, se a roupa era feita sob medida, pastor Carlão, pastor Jailton, pastor João, qual a probabilidade daquele pai ali, a Maria, Ana, sair correndo em direção ao filho? Nenhuma, a menos que ele levantasse ou rasgasse. Naquela época não tinha cueca, não existia roupa íntima. O que ia acontecer, evangelista Nildo? Se o pai levanta as calças ou rasga as vestes, ele ia expor sua vergonha. Mas lembre-se, nós não estamos falando de algo de qualquer um, nós estamos falando de um filho amado e que um dia foi embora. E pai que se preza, ele não quer nem saber o nível da vergonha, ele quer correr, abraçar, beijar, e muito um filho que um dia foi embora, mas resolveu voltar, sim ou não? Eu fico imaginando agora, Pedrinho, aquele pai, sabe, rasgando as vestes, tirando, expondo as suas vergonhas, e a Bíblia diz que ele corre e abraça. Por que abraça? Porque o abraço está dizendo para quem está vendo, olha, eu estou recebendo aquele que foi embora, mas resolveu voltar. Interessante que além de correr e abraçar, ele beija, e beija no rosto. E aí tem muita gente que fala, né, que Judas traiu Jesus com um beijo no rosto. Não. Dudu, vem cá, eu gosto de você, Dudu. Vem cá, macho. Bora, rápido. Eu sou o pai da Bíblia, fica aí, Dudu. Dudu é o filho. Dudu parece muito comigo quando eu tinha 14 anos. 14 anos, Dudu. Você não sabe quantos anos você tem não, Dudu? Quantos anos você tem? Ele tá olhando assim, tipo assim, quantos anos eu tenho? Rapaz, você me ajuda, macho. Dudu lembra muito eu. Mas eu com 16 anos não era mais. Pá. Ei, o pai correu, pá, abraçou o menino. Quem estivesse vendo sabia, ih, rapaz, ele está recebendo o garoto. Mas ele também, ó. Por que esse beijo? É simples. Tem muita gente que acha que na Bíblia, Dudu, o beijo na face de Judas representou sim a traição, porque Jesus falou assim, poxa, com um beijo traíste o filho do homem. Mas o beijo, ele também faz parte da cultura dos judeus, porque quando você vai na casa de alguém lá, ele, para dizer que você é bem-vindo, ele te dá um ósculo santo aqui, ó, na testa. Chegou na presença dos sacerdotes, ó, benção. Chegou na presença dos reis, ó, beija o pezinho, beija. Mas e quando estava arrependido? Quer beijinho não? Aí vamos ver quem está beijando. Mas é macho, firma o talo aí. Você viu aí, baixou também com vergonha, vergonhinha. Aqui é pai e filho, pá. Ei, olha para mim. Então o beijo que o pai dá, na verdade, seria o beijo que ele deveria receber. O beijo que o pai dá no filho deveria ser o beijo que ele tinha que receber. Mas você consegue entender que o pai não espera nada de você? O pai está sempre um passo à frente de você. Sabe por quê?
Porque quando ele corre, ele expõe a vergonha, ele fala assim: é meu filho, eu não quero nem saber o que vai ser. Pelo meu filho, Carlão. Ah, filho. Ó, vamos coisa não? Sem muita fuleiragem. Tô para ver qual é o pai aqui que o filho, quando arruma uma treta, não entra no barulho. Não, e pior que tem pai de criança, de menininho que gosta de comprar barulho. Ah, esse pai tinha que tomar um... Tá vendo que é criança, mas daqui a pouco, né? Ah, porque bateu, deixa pra lá, mano. Por 3 vezes o meu neto, filho do pastor Lão, vai reclamar comigo: vovô, fulano empurrou, e aí o que você fez? Não fiz nada. Eu falei: tá errado, irmão. Quantas vezes ele fez isso? 2, 3, eu falei: na próxima dá um socão. É tudo criança, acabou, irmão, tá na moral. Você tá com raiva dele? Não, foi então, ele chegou, empurrou, empurra também. Mordeu, morde também. O coração é puro. Aí eu vou lá comprar briga: olha, fulano, seu filho bateu no meu neto, seu neto bateu, eu quero saber disso. Vai lá, filho, resolve lá, desenrola lá. Leva problema para casa não. Mas depois, quando crescer, não pode, é feio. Aí o pai, burro velho, vai lá comprar barulho de criança com outra criança. Aí João, que é pai de adolescente, eu, Priscila, outros mais aí. Se for assim, filho, você vai viver arrumando ideia pro seu filho na rua. Deixa o menino se virar. Você ensina ele, ensina. Ensina ele a se defender. Dá um boxe rapidinho, pá, tá, pá, tum. Pô, ninguém viu, tô brincando, hein, gente. Mas agora o pai se antecipa. Por quê? Porque era o menino dele. Só que dentro do quesito da cerimônia do Quesar, o pai, quando ele abraça o filho, beija o filho, todo mundo está vendo que ele recebeu o menino de volta. Só que nesse contexto, ele passa para o filho as vestes da identidade, restaura o anel da autoridade e a sandália de filiação. Esse menino agora, ele pode retornar a casa, sim ou não? Sim. Mas com uma certeza: o seu pai tem que assumir o seu lugar. Por que eu estou falando isso? Bota aí para nós, Biel, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que eu estou falando? Em que consiste aquela cerimônia do livro de Lucas capítulo 15, versículo 20? Simples: aquele que não tinha pecado assumiu o lugar do pecador, para que o pecador fosse salvo. O que isso tem a ver com os 2 textos que nós lemos lá, Lucas e Isaías? Tudo. Por que, Dudu? Porque em Êxodo 20 foi implantada a lei. Deus, ele queria relacionamento, o povo queria regulamento, porque eles não queriam estar perto. Beleza, Deus respeita. Só que pela lei, todos os homens seriam culpados e condenados pelas suas escolhas erradas. Só que a Bíblia diz que Jesus se fez pecador, para que o pecador se tornasse salvo. Foi em 2 Coríntios que nós lemos ali, que o Biel colocou ali. O que eu quero que você entenda é: a causa que eu e você tínhamos diante do promotor de justiça, que no caso é Satanás, o acusador, o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, revogou, quando ele se colocou na brecha que havia nas nossas vidas. Domingo eu mostrei para vocês a única maneira que um advogado encontra de revogar uma sentença lá, doutor Anderson, lá atrás, ó, doutor Anderson, para conseguir aí um habeas corpus, a gente precisa encontrar uma brecha na lei, não é não? Por isso que Jesus falou, a Bíblia vem dizendo: olha, como Deus viu que a antiga lei não era perfeita, foi necessário achar lugar para outro. Uma brecha dentro da lei, dentro dos mandamentos, dentro da condenação do povo de Deus, fez com que o próprio Deus revogasse a sentença do povo e enviasse o próprio Filho, que não tinha pecado, para morrer por mim e por vós. Se nós pegarmos de Êxodo até João, a Bíblia vem ensinando a comer o couro dos crentes no lombo, Marquinhos.
Só que aí Jesus chega e começa, Patrícia, a ensinar a amar. E eu quero profetizar um batismo de amor sobre as nossas vidas. A gente começa a ver então que quando Jesus se entrega, não são as nossas obras, Dudu, não é aquilo que você faz na igreja, cara. Você pode ser orador, pregador, cantor, tocador, intercessor, mas nunca está sobre aquilo que você faz, mas sempre sobre aquilo que Jesus fez por você. Eu tenho me sentido impelido, impulsionado, é isso mesmo? Cadê Felipe? Cadê meu Aurélio? Meu Aurélio me faz falta. Impelido, impulsionado, motivado, exortado a falar sobre o amor de Jesus. Eu estava agora à tarde no dentista, eu e Dani. Eu falei, Jesus, eu estou com tanta informação na minha cabeça. E agora? Chegamos em casa, era 6h15. Falei, e agora, macho? Jesus falou assim, olha, fala para o povo que nunca foi sobre aquilo que eles fazem para mim, mas sobre aquilo que eu fiz por eles. É por isso que quando ele veio pregando, ele falou, olha, Isaías disse que o Espírito estava sobre ele para pregoar, para salvar, mas para anunciar o dia do favor, mas também o dia da vingança. Mas eu estou aqui, porque eu vim anunciar o ano aceitável, o ano do favor. E qual é o ano do favor? É o ano do jubileu, é o ano do perdão, é o ano onde se compra tudo aquilo que foi perdido. Gabriel, vem comigo aqui. Anotei tanto troço na minha Bíblia, chega agora, foge tudo. Nós lemos onde, Gabriel? Lucas 4, né? Lucas capítulo 4, eu anotei aqui, ó. Bota aí para mim, Biel, por favor. Levítico 23. Levítico 23. E vocês vão entender o que Jesus falou assim, olha, eu vim pregoar o ano aceitável. Eu só não sei. Deixa eu ver na minha versão aqui, Biel. 23, versículo. Biel, é muita coisa, hein? Rapaz. Pode botar o versículo. Bota o versículo 15 aí, Biel. Versículo 15. Porque, gente, presta bem atenção. Aqui está falando do ano do jubileu, que é exatamente o ano favorável, o ano aceitável, ou o ano do favor do Senhor. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida. Contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, 50 dias até um dia depois do 7º sábado. Então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha cozidos com fermento, como oferta dos primeiros frutos movida para o Senhor. Com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão holocausto ao Senhor, com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros, cada um com 1 ano, como sacrifício de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros com o pão dos primeiros frutos. É uma oferta movida diante do Senhor. São uma oferta sagrada ao Senhor, reservada para o sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês convocarão uma reunião sagrada. Olha aí, aonde aqueles fariseus vacilaram com aquela mulher. Reunião sagrada, e não realizarão serviço algum. Este é um estatuto perpétuo para as suas gerações, aonde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para um necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas:
no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso sabático. Uma reunião sagrada comemora com toques de trombeta. Vai, Biel. Não realizem trabalho algum, mas apresentem uma oferta preparada no fogo do Senhor. O Senhor disse a Moisés: o 7º dia deste 7º dia, o 7º dia, o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada, neguem a vocês mesmos e apresentem uma oferta preparada ao fogo para o Senhor. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz expiação por vocês diante do Senhor, o Deus de vocês. Quem não negar a si mesmo nesse dia, será eliminado do seu povo. Eu destruirei o meio do seu povo, do meio do seu povo, todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um estatuto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Quando Deus começa a estabelecer isso aqui, na verdade Deus está estabelecendo as festas. Deus está falando a respeito daquilo que eles adquiriram. Mas aí, volta lá no versículo 29, por favor. Bota o capítulo 25 para mim, filho. Não, amor, capítulo 25, versículo 29. Porque Deus começa ali, mas aí Ele começa agora a dar uma sequência de instruções. E Ele diz assim: se alguém vender uma casa em uma cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. O que é isso? Começa a ler o 23 e vem até aqui, o capítulo 25, versículo 30. Deus está falando exatamente o seguinte: quando você empenha o seu negócio e não tem condições de pagar o seu negócio, certamente o credor vai tomar aquilo que foi empenhado. Só que quando Deus começa a estabelecer aquela sucessão de coisas que nós lemos em Levítico capítulo 23, que ali está sendo instituídas as festas, a maneira como Ele queria os holocaustos, os sacrifícios, Ele começa a dizer agora também o seguinte: olha, no 50º será considerado o ano do jubileu. E qual é o ano do jubileu? É onde alguém que um dia perdeu, seja por qualquer maneira que tivesse acontecido, algo valioso, ele teria, por lei, o direito de comprá-la. Mas a Bíblia diz que o direito permaneceria por apenas 1 ano. Se passasse aquele ano, o credor tinha total liberdade em ficar para sempre com aquilo que você perdeu. Quando Jesus fala assim: olha, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor, Ele estava falando assim: esse é o tempo em que eu vim comprar e resgatar tudo aquilo que o diabo tomou das mãos de Adão no jardim. Quando Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu a fazer, a blá blá blá, mas também a pregoar o ano aceitável. O ano aceitável era exatamente quando você pegava tudo o que lhe havia sido roubado e pagava como resgate. Por isso que ele disse: olha, o profeta disse que além de apregoar o ano aceitável, também o tempo da vingança. Ele falou assim: não, antes que haja vingança, eu vim resgatar tudo aquilo que é do meu pai. Antes que haja um derramamento de sangue, eu vim comprar tudo aquilo que foi perdido lá no Éden. Então agora, se nós analisarmos esse contexto aqui, nós vamos ver que foi omissão de Jesus dizer dizer somente até o ano favorável. Bota de novo lá, Gabriel, Lucas capítulo 4 e depois Isaías 61, porque Isaías 61 fala até o ano da vingança, mas Jesus fala até o ano favorável. Será que Jesus omitiu, deixou de falar alguma coisa? Ou Ele estava dizendo assim: olha, eu vou parar por aqui porque eu vou pagar o preço que tem que ser pago, porque eu vou resgatar o que se perdeu. O que eu quero te
provar com isso? É simples, você não é qualquer coisa, você não é qualquer um, você foi alguém que recebeu o preço de sangue na cruz do Calvário, para que hoje você fosse livre de qualquer nível de acusação, de pecado, qualquer nível de condenação. Está pago, querido. Eu não sei até quando Deus vai mandar eu falar isso, mas eu vou continuar falando. Está paga, a sua dívida está paga. Você não precisa sofrer, você não precisa se autocomiserar, você apenas precisa aceitar que você é alguém pago, alguém liberto, alguém absolvido. João capítulo 12, pode sentar lá, Dudu, obrigado. João 12, 31, Biel. João 12, 31. Às vezes a gente confunde as coisas, né? Aí você lê aqui em João 12, então assim: chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Aí nós pensamos logo que são as pessoas. Quando fala em julgamento do mundo, a gente pensa logo no irmão. Ih, ó, Deus vai apertar você agora. Não é não, querido. Quem representa o mundo é Satanás e os seus anjos caídos. O que a Bíblia está dizendo aqui, agora será expulso o príncipe deste mundo, ou seja, Jesus, através da morte, da entrega dele na cruz, restaurou, reconquistou o seu relacionamento, o seu direito de ser filho de Deus. E é simples o que está sendo escrito aqui, porque hoje eu e você podemos desfrutar de um constante relacionamento do ano aceitável, do ano do jubileu. Então quando você lê o livro lá de Jeremias, Isaías, Ezequiel, que os profetas iam trazendo, gente, só palavras de julgamento. Eles iam trazendo julgamento e condenação para ver se o povo se aprumava. Mas eu já disse aqui, a lei ela não foi instituída para aniquilar o pecado, mas para poder ressaltar. Porque se não há lei, não há condenação, sim ou não? Mas se há lei, meu filho, tudo bem que a lei no Brasil, só o sangue. A lei no Brasil funciona para pobre. Pobre está lascado. Aí fazer o quê? Mas lei é lei, né? Mas nós não somos desse país. Nós somos extraterrestres. Olha para o seu irmão, olha que cara de ET que ele tem. Não, é sério, olha para a cara de ET dele. Fala assim: irmão, você é um ET, hein? Você é um OVNI. Extraterrestre. Você não é desse planeta, você é celestial, querido. Eu vou repetir: você não é desse planeta, você é celestial. Há um ditado que diz: Deus não dá asa à cobra, senão... Mas se nós tivéssemos asa, nós ia ser anjo. Ei, Helena, você é um ET. Não foi você? Calma, tadinha, eu não estou aqui para te condenar não. Ela já falou logo que não foi ela. Não foi ela. Quem foi então, Helena? Quem foi, Helena? Foi ele? Ele chegou agora. Não foi você também não. Ei, olha para mim. Não existe condenação sobre a sua vida. O dominador desse mundo já foi expulso, já foi derrotado, querido. Você pode se considerar no ano do jubileu. Mas agora você sabia que o ano do jubileu era exatamente o ano do Pentecostes? Depois você lê lá, lê de novo, ó, lê o que nós lemos, Levítico 23, 24, 25. Faz os cálculos e corre lá para Atos. Você vai ver que o ano do jubileu foi exatamente o ano de Pentecostes, o ano em que Jesus morreu. Você consegue entender por que Jesus falou assim: olha, eu vim apregoar o ano aceitável? Por quê? Porque era no ano do jubileu que a dívida era paga, querido. Chegar em casa, ler
você vai ver que exatamente no 50º ano, aonde Jesus estava declarando que ele veio apregoar o ano aceitável, é porque seria o ano que ele se entregaria por mim e por você. Ei, você é livre, porque Jesus morreu por mim e por você. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele reina para todo sempre. Então, pelo amor de Deus, para de se fazer de coitadinho. Oh, coitado de mim. Oh, para. Você tem que vibrar. Você precisa entender que as adversidades são nada se comparado com a glória do Senhor que há de se manifestar através da sua vida. Você precisa entender que as circunstâncias difíceis que vivenciamos hoje é nada se comparado ao que Jesus fez por nós. Sempre que eu posso, eu leio o livro de Gênesis. E eu estava lendo hoje de manhã Gênesis, quando fala da árvore da ciência do bem e do mal. Você já parou para pensar que a Bíblia não fala a árvore do mal? A Bíblia fala da árvore da ciência do bem e do mal. Se nós analisarmos direitinho algo, o que representa o bem e o mal? A lei, o lado bom e o lado punitivo. Por que Deus não queria que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da ciência do bem e do mal? Porque Deus sabe que o dia que o homem passa a ter consciência daquilo que é certo e é errado, ele se torna responsável pelas suas escolhas. E Deus sabe que quando nós fazemos escolhas erradas, nós somos fadados a querermos corrigir pelas nossas próprias forças. Não era desejo do coração de Deus que o homem se perdesse. Você consegue entender agora? Bota Gênesis aí, nós temos que ir embora, mas não tem como ir embora sem ler Gênesis não. Gênesis capítulo 3, lá no finalzinho a Bíblia diz que Deus botou um brabo lá com a espada refugindo. Aí agora eu quero mostrar um negócio para vocês na Bíblia. Gênesis 3, Gabriel. Gênesis é Gênesis, querido. Gênesis é vida. Gênesis é vitamina. A, B, C, D, o alfabeto todo. Tem que ler Gênesis. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante. Guardando o caminho que leva à árvore da vida. Existe algo chamado lei da primeira menção. Isso aí, ei, desce pirulito aí, dá para mim? A lei da primeira menção é o quê? É quando você ouve aquele assunto pela primeira vez, aquilo fica gravado na sua memória. Então quando alguém vem falar com você de novo sobre aquele assunto, a sua mente já tem algo estabelecido em relação ao que foi falado. Um exemplo aqui, não é nada particular, nem pessoal. O pastor João é feio, gordo, esquisito, não. Aí quando você vai falar assim, o pastor João é feio, gordo, você fala assim, rapaz, eu já ouvi falar isso, é verdade. E você está com aquilo tão entranhado na sua mente que para descaracterizar é difícil. Brincadeiras à parte, apenas para a gente entender. A primeira vez que a Bíblia, Helena, fala da espada, presta bem atenção, no Velho Testamento, ela está falando aqui que depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim, só tinha uma entrada, que é essa aqui, e uma espada flamejante. Agora faz um favor para mim, bota lá em Zacarias, porque essa espada era para guardar o acesso, certo? Sim ou não? Sim, Zacarias. Eu espero que tenha Zacarias nessa Bíblia aqui, que na outra tem. Bíblia nova é uma benção, irmão. Onde é que está Zacarias aqui, gente? Zacarias. Didi. Eu não estou achando Zacarias aqui não. Zacarias está depois de quê, gente? Fala aí. Eu tenho uma Bíblia que ela abre sozinha, essa aqui não. Está com as folhas até... Achei Zacarias. Achei para mim, Gabriel, capítulo 3. Que a Bíblia fala que ele puxou a espada.
É a última vez que Deus fala. Pô, na outra Bíblia está marcadinho. Acho que é capítulo 3. Zacarias capítulo 3. 3 ou 13? Parei. Tá 13. Zacarias 13, versículo 7. A primeira vez que a Bíblia fala sobre espada, e a gente vai embora. A primeira vez que a Bíblia fala sobre espada é lá em Gênesis. O homem pecou, Deus expulsou e botou um querubim com a espada. Só que a última vez, ouça isso, pastor Carlão, que Deus fala sobre espada no Antigo Testamento é: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas serão dispersas, e voltarei a minha mão contra os pequenos. Você sabe sobre quem a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando de Jesus. A primeira vez que a Bíblia fala sobre a espada, o querubim está guardando a entrada do Éden. Aqui no Velho Testamento, a última vez que a espada é citada, ela está sendo cravada no peito de Jesus. Porque a Bíblia se refere a Jesus e aos seus discípulos. Levante sua espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas serão. O que aconteceu com Jesus quando ele foi morto? Sabe o que a Bíblia está dizendo? A arma que estava guardando a entrada do acesso foi cravada no peito de Jesus, para que eu e você tivéssemos livre acesso. Lê, é simples. A espada que outrora refugia para todos os lados, fira o pastor. E Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E Zacarias diz: fira o pastor, e as ovelhas serão dispersas, e voltarei a minha mão contra os pequeninos. Sabe o que é isso? A espada que outrora guardava o acesso, agora foi cravada no peito de Jesus na cruz, para que o acesso fosse liberado para mim e para você. Querido, o acesso está liberado. O louvor pode subir. O acesso está liberado, querido. Eu quero que você entenda nessa noite que você tem livre acesso, porque nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. A dinastia do céu está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero dizer para você que não há condenação sobre a sua casa, a não ser aquela que você mesmo imputa através das suas escolhas, através dos julgamentos que você faz, através das sentenças que você mesmo libera. Se coloca de pé, por favor. Pode apagar para mim, Dudu? Engraçado que eu aprendi algo. Eu andei um tempo atrás frequentando algumas sinagogas judaicas. Aqui em Rio das Ostras tinha uma aqui acho que é em Enseada. E uma vez eu ouvi um rabino ministrando, e dentro da cultura deles, eles falaram que há um rito, há uma tradição que eles dizem que é melhor não punir o culpado a ter que ferir o inocente. Mais ou menos assim. É melhor não ferir o culpado a ter que julgar um inocente. Então presta bem atenção, querido. Jesus se fez pecador para que você, pecador, se tornasse justo. E a partir de hoje está em suas mãos. Porque como eu comecei dizendo lá, será que Deus, ele julgou o povo baseado naquilo que ele tinha para o povo, ou baseado na própria escolha que o povo fez? Você tem o direito de escolher hoje que caminho seguir, qual trajetória tomar. Mas eu quero dizer para você que você já é livre. A espada que fechava a entrada do jardim foi cravada nele, Duda. Quando ele se colocou na cruz
Ele concluiu o ano aceitável do Senhor para a minha vida e para a sua vida. As muralhas de acusação, de condenação que nos cercavam, tiveram que cair por terra, porque o sangue de Jesus destronou toda acusação e toda condenação sobre a sua vida. Eu disse semana passada e torno a repetir: por encontrar brecha na antiga lei, Deus estabeleceu um novo tempo, um tempo da graça através de Jesus. Torno eu a repetir: você quer viver em função do ministério da morte ou do ministério da justificação em Cristo Jesus? Nunca foi sobre você. Você em hipótese alguma terá condição de defender a própria causa. Dia e noite o promotor, Satanás, Pedrinho, vai estar lá para acusar. De noite ele vai estar ali, querendo trazer confusão na sua mente, embaraço, fazendo você se sentir indigno, imerecedor. Mas olha só, não é meritocracia, é graça, favor e merecido, Dadá. Realmente você não pode fazer nada, você não tem como fazer nada, porque o preço já foi pago, está consumado. Está consumado, telestai. Está consumado, telestai. Está consumado. Não existe sentença de morte, não existe acusação, não existe condenação. O ano aceitável do Senhor foi estabelecido por Jesus naquela cruz. Pode adorar. Sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Gabriel, faz um favor para mim. Coloca João 16, versículo 8 aí. João 16, versículo 8. Eu quero mostrar um negócio para você. Presta bem atenção. Quando ele vier, segura abaixo os instrumentos aí, por favor. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta bem atenção.
para você entender que é com você que Deus está falando. Volta lá. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, não está no plural, do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, Biel. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha para mim, eu quero ensinar você, vou te ajudar. Como que eu, Enéas, leio a Bíblia? Eu leio perguntando: quem, quando, porquê, como. Eu tenho estudado muito sobre graça, sobre perdão. E eu me recordei que no domingo eu estava lendo sobre isso aqui. Volta no versículo 8, por favor, Gabriel, para que você saia daqui hoje com a exatidão de que é você que a Bíblia está te falando. Quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Aí nós pensamos logo assim: o Espírito Santo habita em nós para nos convencer do nosso pecado. Não, querido. Se o Espírito Santo tiver que convencer você dos seus pecados, ele vai aniquilar, anular o que Jesus fez na cruz. Quando a Bíblia diz que Ele vem convencer o mundo do pecado, Ele está falando a respeito de pessoas incrédulas, e não são pecados no plural, é um pecado só. E que pecado é esse? A incredulidade. Você é incrédulo? Porque, bota lá, Biel, no versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem. Então, o que o Espírito Santo vem convencer? De qual pecado? Da incredulidade. O Espírito Santo vem trazer a memória daqueles que não acreditam que necessário é acreditar. Eu cansei de ver pastor dizendo assim: olha, porque o Espírito Santo nos convence dos pecados. Não, errado. O Espírito Santo convence o incrédulo. O fato dele não crer. Bota o outro, Biel, 10. Da justiça. E que justiça é essa? Aí é para mim e para você. Porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, só vejo vocês agora na eternidade. Então, só para recapitular, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, o pecado não está no plural, está no singular. E a Bíblia relata qual é o pecado: da incredulidade. Você é incrédula, Dadá? Então o Espírito Santo não vem te convencer de nada. Mas o que o Espírito Santo se aplica a você? É o versículo da justiça. Por quê? Porque ele está dizendo assim: olha, eu sou justo, e o meu filho se fez justiça por amor a vocês. Eu estou indo, o que ele fez está feito, você só vê ele agora na eternidade. Você precisa aceitar essa realidade sobre a sua vida. Você é a própria justiça de Deus em Cristo Jesus. E o que Jesus fez está feito, aceite você ou não. Mas agora vem o próximo versículo, o versículo 11, Biel. Do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Você não tem que ficar batendo boca, discutindo com Satanás. A Bíblia diz que ele já foi condenado, e dele cuida Deus. Foca a sua vida, a sua fé, a sua devoção a tudo aquilo que Jesus já fez por você, querido. Ele vem convencer os incrédulos da sua incredulidade. Quanto a mim e a você, ele vem dizer: olha, você é justiça, porque Jesus entregou a vida e derramou o sangue por você. E quanto ao seu adversário, esse aí já está condenado, fica tranquilo. O que você tem que fazer? Acreditar em tudo aquilo que Deus já fez por você. Acreditar em tudo aquilo que Deus já fez por você. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue do
os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Eu quero orar nessa noite por pessoas que, mesmo tendo nos ouvir falar direto, ainda se sentem incapazes, ainda se sentem indignas. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, aonde você está mesmo. Se de repente tiver alguém aqui hoje à noite que está distante dos caminhos do Senhor, tentou viver uma vida de aventura lá fora, viu que não dá certo ficar longe do Senhor e quiser se reconciliar com o Senhor, eu te convido a vir aqui à frente. Você que talvez esteja cansado de ser condenado pela sua própria consciência, porque quem te acusa, querido, é a sua consciência. Eu faço uma pergunta, pastora Jennifer: quando a senhora erra em alguma coisa, o diabo precisa te acusar ou a senhora sabe que errou? Rafa, quando você erra, o diabo precisa te acusar ou você sabe que errou? Qual é o seu nome, irmão? Gleison? Edson? Irmão Edson, quando o senhor erra, o senhor sabe que errou ou o diabo precisa te acusar? Gente, o Espírito Santo, ele não vem, Anderson, para convencer ninguém que errou, não. Quando você erra, ele vem para dizer para você assim: olha, você errou. É necessário que você se posicione, porque Jesus já derramou o sangue dele por você. Para te acusar, Marquinhos, basta os de casa. Para acusar, basta os da igreja. Espírito Santo não vem, Arthur, convencer ninguém de pecado. Ele vem falar assim: olha, você errou, você precisa se realinhar, se corrige. Mas Jesus entregou a vida por você. Se de repente você andou distante dos caminhos do Senhor, a sua consciência te acusa. Não precisa ninguém falar que errou, não. Você sabe que está errado, porque o sistema é assim. Mas eu quero dizer para você que o ano aceitável do Senhor está em vigor até hoje. Você é crente, você não crente, você é crédulo, você é incrédulo, Jesus te ama. E se você estiver se sentindo culpado, condenado, injustiçado, seja qual for o ado, vem aqui para frente, porque eu quero orar, porque você já foi perdoado. Eu vou orar, só tem um menino aqui, eu não vou chamar de novo não. Ó, baixa aí, Paulinho. Vocês lembram que domingo o Espírito Santo me usou para falar a respeito de uma pessoa que estava prestes a sair de casa com a mochila, com a bolsa azul, sim ou não? E Deus ainda me mandou dizer que a cor da alça da mochila também era azul, sim ou não? A pessoa procurou um dos pastores dessa casa na segunda-feira, tirou a foto da bolsa e falou: essa pessoa era eu. Que eu quero te dizer que o mesmo Deus que me usou domingo para falar isso, está mandando eu dizer agora. Ainda tem pessoas aqui que precisam aceitar o perdão, a dádiva do perdão.
a dádiva da não condenação. Gente, sabe, eu tenho que encerrar, mas o Espírito Santo me manda dizer, eu não vou ficar apelando não. Eu acho que aqui as crianças estão lá na salinha. Mas lembra, quando Jesus foi tratar com aquela, dá aí na mão do seu irmão. Ele pegou a mulher adulta e falou assim: ei, aonde estão os teus acusadores? Ah, já foram. Ele falou assim: ó, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ele não disse assim, vai e não peques mais porque eu não te condeno. Ele falou assim, ó, nem eu te condeno. Ou seja, primeiro, ele veio dizer aqui que não tem como ninguém te condenar porque ele já te perdoou. Você precisa receber a não condenação para que você então seja curado. Aqui não tem ninguém apto a condenar você. Pelo amor de Deus, sai da caverna da condenação. Mas para mim já deu, eu vou orar, irmão. Cheio de fome aqui, rasgado de fome. Eu quero orar. O acesso está liberado. Amigo Espírito Santo, aqui estão os teus filhos. E eu quero liberar uma palavra de quebra de qualquer nível de condenação. A cédula da dívida já foi rasgada, já foi paga. Não existe condenação sobre o ministério apostólico Vinho Novo. Não existe condenação, acusação sobre os filhos dessa casa. Pecadores? Somos, todos, não tem um aqui que não seja. Porque a Bíblia diz que até aquele que diz que não peca é mentiroso, já está lascado. Mas nós nos posicionamos aceitando a revogação dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de restauração moral, restauração física, restauração conjugal, financeira, profissional, familiar. Meu Deus, nenhum dos seus filhos serão envergonhados. Eu profetizo que o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, está em vigor no ministério apostólico Vinho Novo, sobre a vida de todos os filhos dessa casa. Nos apoderamos e nos apropriamos dessa palavra. Que os teus filhos tenham os nomes escritos, reescritos, acendidos no livro da vida. E que a tua glória seja permanente sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de procurar as pastoras lá para o Encontrinho Kids. Deus abençoe você, vai em paz. Vai em paz, Deus abençoe você. Você é livre. Você é livre.